Olá novamente, voltamos para continuar o nosso estudo sobre uma caminhada pautada nos princípios da Palavra de Deus. Caminhando por princípios bíblicos, esse é o nosso tema. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre um dos princípios bíblicos fundamentais que precisamos trazer para a nossa prática de vida, que é o princípio do caráter, que é a manifestação em nós de características que nos assemelham a Jesus. Quando fomos criados por Deus, esse era o sonho dele. A intenção do Senhor nos criar é que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. E as características de Jesus são a evidenciação de que somos assim, parecidos com ele. Nós falamos sobre várias características na última aula, e eu não mencionei uma que eu quero iniciar hoje falando sobre ela, para que nós possamos entrar no nosso próximo princípio bíblico que vamos estudar. Eu queria comentar com você que uma das coisas que Jesus tinha, uma das suas características que precisam estar presentes na nossa vida, é que Jesus ele tinha e ele exercia autoridade. Isso não significa ser autoritário, é diferente. Algumas pessoas confundem isso, autoridade com autoritarismo. Ter autoridade é se posicionar como filho, é saber quem é em Deus e andar como Ele espera que nós andemos. É usufruir do poder que Ele nos dá. Isso é ter autoridade. O princípio que nós vamos estudar hoje tem um pouquinho a ver com isso. É um princípio, lembra da nossa frase? Vamos relembrar? Diz assim: seja dia ou seja noite, faça chuva ou faça sol. Nunca, jamais, em tempo algum, ande sem camisas. Nós já estudamos o C das camisas, né? Que é o princípio do caráter. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o autogoverno, que é o nosso segundo princípio. Tem a ver com isso, com exercer autoridade, mas exercer autoridade especificamente sobre nós mesmos. Quero ler com você Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, Gênesis 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Esse princípio é algo tão extraordinário, tão perfeito, e nós, talvez por desconhecimento, ou talvez por negligência, temos deixado de caminhar por ele. O princípio do autogoverno nos revela a capacidade que Deus deu a cada um de nós de controlar o seu próprio comportamento e as suas próprias atitudes. Deus nos habilitou, Ele nos dotou de uma capacidade de governar a nós mesmos. Autogoverno é dizer não. Tem uma canção que diz assim, uma canção para crianças, diz que autogoverno é dizer não ao que quer roubar o meu coração de agradar o coração de Deus. Nós temos consciência de quando estamos fazendo algo que não agrada a Deus. O Espírito Santo fala conosco. E nós temos a habilidade de dizer não. A escolha é nossa. Somos nós que dizemos pare. Somos nós que dizemos não.
O problema é que muitas vezes nós não queremos fazer isso. Nós usamos desculpas, nós usamos artimanhas, nós queremos encontrar subterfúgios para prevalecer a nossa própria vontade e para agir em desacordo com aquilo que Deus tem para nós. Tem um versículo lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz assim: como a cidade derrubada, sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu próprio espírito. O autogoverno, ele nos expõe. Antigamente, a proteção para uma cidade eram os muros que eram construídos ao redor delas. Aqueles muros impediam que os inimigos, que os adversários adentrassem. A palavra de Deus diz que aquele que não consegue se conter, aquele que não tem autogoverno, é como uma cidade derrubada, uma cidade que tem os seus muros derrubados. Ela está completamente exposta. O autogoverno nos preserva. Lembra que nós falamos na primeira aula, na introdução, que os princípios bíblicos, eles nos resguardavam, eles serviam como um anteparo para que nós não caíssemos em precipícios. O autogoverno é um bom exemplo disso. Quando nós exercemos o autogoverno, nós estamos protegidos até de nós mesmos. A palavra diz em Provérbios que como uma cidade fica completamente exposta, assim é alguém que não sabe se conter, alguém que não se governa, alguém que não tem domínio próprio. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Essa é a nossa realidade hoje. Um mundo em que as pessoas não conseguem se conter, não conseguem se governar, não conseguem se dominar. E o autogoverno é um dos princípios que vem da parte de Deus para que nós sejamos preservados e para que a nossa vida seja conduzida por uma caminhada de êxito, uma caminhada de prosperidade, uma caminhada de sucesso. É isso que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que muitas vezes nós usamos desculpas para justificar atitudes, mas a palavra, quando nos fala, eu acho muito interessante esse texto de Gênesis que nós lemos, porque ele nos mostra que a escolha vai ser sempre nossa. Caim, ele tinha a opção, a escolha de renunciar àquilo que ele estava sentindo. Ele não precisava ter matado seu irmão. Ele poderia ter dito não, mas ele se deixou levar, porque ele não conseguiu se controlar. Nós precisamos entender que somos nós que definimos. Muitas vezes a gente escolhe dizer, eu agi assim porque fulano isso, eu agi assim porque meu pai, porque minha família, porque as condições que eu tive. Na realidade, são apenas desculpas que não nos justificam diante de Deus. A escolha sempre vai ser nossa. Eu posso ter medo de lidar com as consequências dessa escolha e por isso eu fujo dela. Mas eu não posso dizer que eu não tenho escolha. E a escolha de autogovernar o seu próprio espírito é sempre a melhor escolha. Tem uma história antiga que fala de um monge que viu um escorpião se afogando e ele vai com uma folhinha e ele tenta tirar o escorpião. E o escorpião sobe na folha, mas quando alcança a mão dele, ele pica o monge. E o monge sacode, pega novamente a folha e vai tentando novamente salvar aquele escorpião. E o escorpião vai e pica novamente.
E aí e ele insiste em tentar salvar. E aí o aprendiz, o monge, fala para ele: por que você insistiu em fazer isso, mesmo ele picando você? E a resposta do monge é uma lição para nós. Ele diz assim: porque eu não posso deixar que aquilo que ele é mude quem eu sou. Entender isso é caminhar para viver uma vida de autogoverno. Autogoverno tem a ver com a identidade, com você saber quem você é e você saber controlar aquilo que pode te tirar daquilo que Deus te chamou para ser. O princípio do autogoverno é um presente de Deus para mim e para você, para que nós vivamos uma vida de prosperidade e de sucesso. Antes de encerrar esse tema tão rico, eu quero lembrar você uma coisa. O autogoverno é algo que Deus dá a todos os homens. Todos os homens podem exercer domínio sobre si mesmos. Mas a mim e a você, que recebemos Jesus na nossa vida e que temos o Espírito Santo habitando em nós, há ainda um reforço disso. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito passa a habitar em nós e esse Espírito frutifica. Gálatas capítulo 5, os versículos 22 e 23 dizem: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Além do autogoverno, você e eu fomos dotados por Deus por domínio próprio. Não tem desculpa para nós. O princípio do autogoverno é para ser vivido e usufruído por todos nós.